Uma coisa preocupa vocês, que é essa questão do fentanil, que está nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil em grandes centros como São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. A gente ainda não tem, nós, Aqui, do social, eu não sei como é que está a segurança pública, nós do social, a gente, se não me falha a memória, a gente teve talvez um ou dois casos que passaram por aqui, que mencionaram isso, que mencionaram essa droga, mas a gente não sabe se usaram ou não, porque não cabe a nós essa investigação, né? Se é verdade ou se é mentira. O cara passa para nós uma informação, nós anotamos a informação e a gente resolve a situação apresentada ali pelo usuário. Muitas vezes, porque nós temos, como já sabe, um corredor, então a gente tem aí um fluxo muito grande de pessoas em passagem, né, que passam por aqui, um fluxo grande. Até tem alguns dados depois para a gente passar ali. Até a título de conhecimento, alguns dados de abordagem, né? A nossa equipe de abordagem hoje, a gente conta com 2 profissionais, né? Que sou eu e a Evelyn, mas tem toda uma equipe por trás do social que acaba colaborando, né? Que acaba trabalhando também ali. Então, muitas vezes essas drogas a gente tem, você usa alguma coisa? Sim, eu uso tal coisa. Ok, tudo certo. Não é isso que vai determinar você ter o teu benefício ou não. Né? É uma questão de estatísticas apenas. Né? Mas essa droga que como as drogas agora estão vindo mais sintéticas, digamos assim, ela preocupa mais porque ela é muito mais devastadora. Né? Vamos olhar no cenário mais antigo, aí, na época dos nossos avós, a pior droga que tinha, o que era? Maconha. Hoje praticamente não se fala em maconha. Né? Ficou uma coisa assim tão... Né? Uma coisa que destruía, que deixava a pessoa lesada, retardada, enfim, aquela coisa toda, deixa ainda, obviamente, né? Mas demorava um tempo maior. O que é fato, né, comprovado, é que a curto, a médio ou a longo prazo, todas elas vão trazer algum tipo de consequência, né? Sem dúvida. Seja no lado cognitivo, seja no lado emocional, seja na parte social, né, na parte profissional. Então, assim, em algum momento, dependendo do uso e da intensidade, ela vai aparecer, né? O bom é ficar longe. A melhor forma. Evitar. E a gente tem aí percebido também na questão da abordagem um público cada vez mais jovem. E isso é preocupante, é muito preocupante, porque é um público... aquele bêbado que eu abordava há 16 anos atrás... hoje já não consegue mais abordar com a mesma facilidade o jovem de 14, 15 anos, eles são muito mais agressivos. Eles já não têm nada a perder, a gente costuma dizer, são indivíduos muitas vezes que não têm amor à vida. Imagina, com 14, 15 anos ele já está num grau de dependência muito maior do que aquele que você trabalhava com 25, 30, 40 anos, aí há 10, 15 anos atrás, né? Isso preocupa, porque as drogas elas estão vindo em uma facilidade muito grande, uma facilidade de você... A polícia está trabalhando todo dia, a segurança pública todo dia, aprendendo, e você diz assim, gente, isso não acaba nunca. Olha a quantidade que eles aprendem e sempre tem mais. Então, cada vez mais devastadoras, né? Além do acesso muito fácil, uma outra característica também que preocupa é justamente porque... os jovens hoje em dia têm uma dificuldade muito grande em lidar com as frustrações. Então, eles acabam muitas vezes, né, Marcelino, buscando refúgio na substância, né, como uma válvula de escape. A válvula de escape. Só que, justamente pela imaturidade e tudo mais, acabam muitas vezes desenvolvendo a dependência química, né, e só se dando conta disso quando a situação já está muito mais intensa, né, que a família percebe que aí é buscado recursos, né. Mas realmente é muito preocupante os jovens, cada vez mais. E essa questão do fentanil, essas drogas sintéticas, para você ter uma ideia, ele é usado em casos específicos para sedação, né? Isso. Em hospitais de pessoas já em casos terminais. Então, exatamente, para tirar a dor, né? Exato. E as pessoas hoje... Estados Unidos está devastado, né? Diz que a droga zumbi que eles chamam, né? Que as pessoas ficam... Muito mais rápido. O crack também transforma o usuário literalmente no zumbi.
Mas ele, apesar de todo o poder de destruição que o crack tem, ele ainda não chega no poder de destruição dessa que está vindo. Diz que fentanil, posso estar falando besteira, mas diz que é 100 vezes maior do que o efeito do crack. Então é algo muito intenso, né? E é interessante, né? Interessante você falar sobre a questão das drogas. Se você vê o contexto histórico das drogas, o crack ele foi literalmente criado para reduzir danos. Pensa, uma droga devastadora, ali para quem conviveu muito na década ali de 80, final da década de 80, começo da década de 90, que estava mais uma explosão da questão da AIDS, né? Uhum. E aí era muito comum a questão da aplicação em veias, né? Da heroína, né? A injetável, né? E o crack veio, como tipo assim, o pessoal contraía um vírus ali do HIV, era questão de 2, 3 meses, no máximo ele vinha a óbito, né? Então isso não era muito viável para o traficante, para quem produz a droga, porque o cliente está morrendo. E o crack, na verdade, ele faz, basicamente, é o que dizem os livros, basicamente ele faz o mesmo efeito da cocaína injetável. Muito mais rápido, só que também o efeito é muito mais rápido, passa muito mais rápido também, né? Então, veja, uma droga que foi criada para manter as pessoas vivas e agora virou uma epidemia mundial. É uma questão complexa. E aí, normalmente, ligando à questão de rua, nem sempre o motivo para a pessoa ir para a rua é a droga. Tem casos aí que a gente trabalha, que a gente acompanha, que ele não foi para a rua por conta do uso de droga, mas lá na rua acaba usando, acaba encontrando, porque sobreviver lá lúcido na rua não funciona, não dá. Então, quer dizer, fatalmente quem está na rua, se a gente não tem uma equipe, muitas vezes, não é só a questão de dependência, internar. Tem algumas situações, isso falta muito, algumas situações de infraestrutura que a gente acaba assim, se encontrando, que é justamente nessa questão. Aquele usuário não se encaixa numa clínica de dependência, ele não se encaixa numa comunidade terapêutica, mas ele está na rua. Como é que você vai tratar ele? Como é que você vai tirar ele da rua? Como é que você vai fazer esse termo? Então precisa ter um terceiro viés aí, né, para a gente conseguir fazer essas questões aí. Mas é uma questão muito burocrática, muito custosa, né, que o custo é muito alto, né, custo muito alto. Alguns municípios agora aí já estão se acordando porque o problema ficou tão iminente. Como eu estava comentando antes, a gente estava conversando ali sobre essa questão. Aqui em Joaçaba ainda a gente tem situação de rua, temos sim, mas não é tão visível como em algumas cidades, né? Então, só que chegou um momento em algumas cidades que esse problema, ele não dá mais para ser protelado. Ele tem que ser tratado, ele tem que ter políticas públicas para isso, porque senão a situação é só piorar, né? Piorar cada vez mais. A gente vê o exemplo de São Paulo, né? A famosa Cracolândia. Tira daqui e está ali. Tira dali, está lá, tira de lá, volta para cá e... Só migra geograficamente o problema, né? Mas aí vem o questionamento. Você acredita que a Cracolândia, ela da noite para o dia se formou ali? Não. Foram deixando. Exatamente. Esse é o grande problema. A gente sempre diz assim, pessoas... Mas uma coisa, com fungo. Se você for ali, o fungo está ali. Você vai ali e retira o fungo, matou o fungo. Agora, se você não tirar, ele vai se reproduzindo, aí vai. Quando vê, está um bolor gigantesco que você não consegue mais tratar. Controlar. Né? Então, muitas vezes as pessoas questionam, muitas vezes assim, não tem mais, vamos falar de Joaçaba, não tem mais Joaçaba, não tem mais pessoas na praça. Por que manter uma equipe? Por que pagar uma equipe para fazer isso? Para continuar. Para manter, porque é só a equipe da abordagem não ir para a praça 3 dias, vamos baixar um pouco, 2 dias. Já começa o problema. Então, mas eu vi no dia do Dance Joaçaba, no sábado que teve o palco. Foi complicado. Você teve que ir lá, Sim. A gente viu, tinha pessoas
embriagadas, incomodando, chamando atenção, como Sim. vocês mesmos falaram, chamando atenção, elas estavam querendo a atenção para elas. Aí tu teve que chegar lá, daí eu ainda brinquei, ó, pronto, agora chegou o Marcelino, acabou a folia. Acabou a brincadeira. Aí você chega e conversa com o pessoal, mas eu não posso ficar aqui? Eu digo, você pode ficar aqui. Isso é feito para você também. Esse movimento, essa ação é feita para você também. Você só não pode atrapalhar os outros. Ah, mas eu tenho o direito de ficar aqui? Sim. A pessoa que está do teu lado também tem o direito de assistir o show sem ser incomodada. Sem ter perturbações. Sem né? ser perturbado. Então, assim, aí você chega muitas vezes na conversa, na situação, diz, olha... Aí quando eu começo a engrossar, eu digo, tem certeza que você quer engrossar? Você tem certeza que quer fazer isso? Porque não vale a pena. Né? Não vale a pena. Nós não estamos aqui para... eu estou aqui justamente para não engrossar. Porque senão vem o pessoal... Para engrossar, vem outra turma. Né? Vem outra turma. Então, mas assim, é complexo isso, porque eles querem atenção, eles querem aparecer. Opa, tem um evento, eu quero aparecer também. Mas quando você faz aquelas ações lá atrás, para que ele possa participar, que ele possa ter uma questão cultural, para ele aprender, tocar um violão, alguma coisa assim e tal, ele não quer ir, porque exige dedicação, exige empenho. E exige muitas vezes sair do que a gente brinca, mas que é real, da sua zona de desconforto. Porque assim, por mais que esteja difícil, que tenha os seus desafios, ele está acostumado com aquilo. Então, tudo que gere algo que precise fazer um movimento e sair daquilo que é do cotidiano, vai gerar uma resistência. Né? E aqui em Joaçaba, a gente tratou desse assunto antes, nós estamos numa comunidade muito solícita. Muito solícita. Tá? O pessoal ajuda mesmo. Tem os dois lados. Não vamos... Tem algumas situações que esse pessoal que é preparado em pedir, que nem todos, obviamente, são, eu vou usar a palavra sem vergonha, tá? Nem todos são, tem pessoas que precisam realmente, só que é difícil você mensurar isso, é difícil você separar isso, né? E isso eu entendo a comunidade. Mas geralmente as pessoas estão aqui por quê? Porque elas recebem, elas ganham. E, claro, tem aqueles que vão abordar quem? Eles abordam mulheres e idosos, que é uma forma de pressionar. E querendo ou não, muitas vezes é o público mais vulnerável. É o mais vulnerável. Coração mole, né? Sim. É o que... Porque, veja bem, veja você olha para o indivíduo, você ali trabalhando, né, fazendo o seu trabalho e tal... Você vê um indivíduo que aparentemente não tem nada físico, aparentemente, pode ter um problema que a gente não vê, pode ter um problema mental e tal, mas fisicamente não tem nada, assim, por que eu tenho que dar o dinheiro pro cara? Por que eu tenho que... eu tô com fome, sim, tá legal, beleza, tá com fome, eu não quero dinheiro, eu quero comida, mas eles trocam comida por outra coisa, igual, da mesma forma. Vou lá comprar lá um pacote de fralda e muitas vezes, eu dei um pacote de fralda para o fulano, nem filho não tem. Mas eles que tinham. Eles que tinham, mas eu desconheço. Não tem. Malandragem. Mas é porque comove, o cara está com uma criança em casa. Vou dar um leite, vou dar uma fralda, vou dar um, né? E isso acaba... Você já me pegou numa ação dessas. Ou a história de um familiar doente, né? Não, mas eu vou contar uma historinha. Parei, eu fumo cigarro, normal, tabaco normal. Parei para comprar o cigarro no mercado. Veio uma cidadã e disse, querido, tô precisando de pão, leite de tal tipo, porque meu filho não sei o quê, papapá. Vou comprar. Saio do mercado, quem que abordou ela? Aqui em Erval. Ele nem precisava, mas ele abordou. Marcelino. Aí eu cheguei e disse, Marcelino, daí ele... Eu disse, legal. Passou a perna. Justamente, porque você vai com a boa intenção. Você tem essa atitude e essa ação. O fato é que você não tem como ter certeza do outro lado o que está se passando, né? Por isso, justamente, a importância, muitas vezes, de conversar
com quem está ali na ponta, com quem tem contato com essas pessoas diariamente. Porque a gente tem uma mínima noção do histórico, né, familiar, ou enfim, toda a questão que às vezes ele vai tentar te passar essa história que, olhando a fundo, não é totalmente verídico. Comove. Exato. Gostou desse vídeo? Gostou desse corte? Se inscreva aqui no canal da Líder FM.